Você com certeza já ouviu falar de Sherlock Holmes, aquele personagem detetive, criação de um autor britânico chamado Sr. Arthur Conan Doyle. Este homem disse que nasceu no final no meados do século XIX, lá na Inglaterra, e ele diz a história que um dia ele, que tinha um humor assim meio sombrio, decidiu pregar uma peça em alguns de seus amigos. O que ele fez? Ele escreveu um telegrama com a mensagem: fuja imediatamente, descobriram tudo. E mandou este telegrama para 12 de seus amigos, com a mesma mensagem: fuja, descobriram tudo. E diz que em 24 horas todos os seus 12 amigos saíram do país. Humor meio britânico. Mais ou menos um século depois, aqui no Brasil, um outro autor, desta vez compositor famoso, chamado Ari do Cavaco, escreveu as mesmas palavras, o mesmo sentido com outras palavras, em forma de samba. O samba muito conhecido, chamado Reunião de Bacana, tinha o refrão que dizia o seguinte: se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. A mesma coisa. Ou seja, o que essas histórias ilustram é o fato da consciência humana latejar na pessoa que é culpada. A consciência humana que não deixa em paz aquele que sabe que fez ou está fazendo algo errado. Então, ao menor sinal de que ele vai ser descoberto, a sua primeira reação é fugir, dar no pé. Ora, há um texto agora mergulhando no espiritual. Vamos mergulhar agora num personagem muito superior nas Escrituras Sagradas, o rei Davi. O rei Davi diz no Salmo 51, que é o salmo do seu quebrantamento, do seu arrependimento, do seu pecado cometido com Batseba. Ele começa o salmo dizendo assim, orando assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Esta é a condição da pessoa que pecou e nunca resolveu o seu problema de pecado com o arrependimento. Nunca resolveu. Ou seja, pecou e encobriu o seu pecado. Pecou e não resolveu o problema do seu pecado. E quando eu digo resolver o problema do pecado, naturalmente resolvê-lo da única forma que se resolve um pecado, que é o arrependimento sincero diante de Deus e o abandono deste pecado. Porque a pessoa nunca resolveu o seu pecado por meio do arrependimento, então ela o carrega dentro de si. E assim a vida de muita gente é pesada. É uma vida pesada porque ela carrega suas culpas, ela não tem paz, como o rei Davi descreve muito bem, com riqueza de detalhes, como ele ficou enfermo, chegou a ficar encurvado por causa dos seus pecados. A pessoa vai carregando a culpa, vai ficando até enferma emocionalmente, ela vai ficando deprimida, ela passa a desgostar de si mesma, se achar um verme, um lixo, porque
ela mesma não consegue aceitar o que ela fez, e ela tenta fugir por um tempo do seu pecado, colocando muita atividade na sua vida. Eu vou sair, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou assistir um filme, eu vou fazer alguma coisa. Ela tenta fugir dela mesma. Mas como fugir de si mesma? Como? Esse é o problema, né? A pessoa pode fugir da polícia, ela pode fugir de alguém que descobriu o seu pecado, mas ela nunca vai conseguir fugir dela mesma, porque aonde ela vai, ela está lá. A sua consciência está com ela. Mas essa é a situação da pessoa que ainda não resolveu o seu problema de pecado. Você deve entender que Deus colocou dentro de nós uma consciência e instituiu dentro de nós leis naturais. O que são leis naturais? Leis naturais são leis que, independentemente do país que a pessoa vive, independentemente da sua nacionalidade, da sua religião, da sua cultura, há leis que estão embutidas dentro do ser humano que ditam para ele que certas coisas são erradas. É errado matar, é errado roubar, é errado trair, é errado mentir. Todo mundo sabe disso, não importa a cultura ou o lugar. E quem diz isso? Quem determina isso? A própria lei natural que Deus colocou dentro da gente. E dessas leis não se pode fugir, não se pode escapar. Por mais que alguém tente normalizar uma situação errada, como hoje no mundo, muitos tentam normalizar, por exemplo, a traição, normalizar a mentira. Alguns políticos até mesmo tentam normalizar o roubo. Ah, se for até tantos reais, não tem problema, não deve prender a pessoa. Tadinha, tadinho. Deixa ele beber a cervejinha dele. Não é? Alguns tentam normalizar o roubo, normalizar tudo de errado. Mas ainda que a lei humana tente normalizar isso, a lei de Deus vai sempre latejar na consciência humana e mostrar para ele: você errou, você pecou, você cometeu algo contra a sua própria natureza e contra o seu próximo. Por isso Davi disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, não adiantava onde ele fosse, onde ele pudesse ir, o pecado estaria lá. Não dá para fugir do pecado. Não dá. Então, qual é a solução para o pecado? A palavra de Deus nos apresenta o arrependimento, que foi o que Davi fez. Se você ler o restante deste Salmo 51, você vai ver que o que ele fez foi exatamente isso. Confessei-te o meu pecado. Então, o arrependimento, que não tem nada a ver com remorso, remorso é um mero sentimento que passa e não muda a pessoa, mas, pelo contrário, ela continua no seu erro. Já o arrependimento é uma decisão, é uma convicção do erro, seguida de confissão deste erro a quem de direito. Arrependimento, entenda, envolve confissão a quem de direito. Se o teu pecado feriu alguém, danificou alguém, causou prejuízo a alguém, roubou algo de alguém, ainda que seja a confiança, a boa-fé, você deve confissão a esta pessoa. Envolve confissão, envolve abandono do erro, do pecado e mudança de comportamento. Então, quando a pessoa se arrepende diante de Deus, diante dos homens e dela mesma, então Deus resolve o problema do seu pecado através do perdão. Ela é perdoada. E o perdão de Deus é a solução para o pecado, que está sempre diante da pessoa. Quando Deus perdoa a pessoa, ele arranca o pecado que estava sempre diante dela e o lança no mar do esquecimento. E ela fica livre, totalmente livre. E não tem mais que ficar fugindo de ninguém, ter medo de ser descoberta, nunca mais. Ela tem paz.
eu proponho a você que, se você está carregando esse peso do pecado, se você tem vivido sua vida olhando para os lados, olhando para trás, sempre preocupado que alguém vai te descobrir, você não tem paz, você não dorme bem, seu coração palpita, você tem medo da morte, porque o seu pecado te aterroriza todos os dias. Pare de viver assim, pare de ser refém do seu pecado. Ao invés de fugir, enfrente-o com um arrependimento sincero, e Deus vai, de uma vez por todas, remover esse pecado da sua vida. E nunca mais você vai temer e andar por aí de cabeça baixa e se esquivando, fugindo de certos lugares e pessoas. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.